Rede Impacto de Oração. Revelação de Deus ao apóstolo Jonas Madureira na reunião dos apóstolos em Itu, dia 30/4/2007, às 23h41. Em dado momento da referida reunião, o apóstolo Géser disse: Deus vai falar agora com alguns de vocês. Se ele não falar com alguém, não se preocupe, mas a quem ele falar, compartilhe. Naquele exato momento, eu me prostrei aos pés do Senhor em adoração. Ali apenas conseguia declarar: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Depois de repetir várias vezes Tu és santo, comecei a falar: Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, também por muitas vezes. De repente, em espírito, vi uma figura. Esta figura, observando-a e tentando entender o que era revelado, perguntei: Senhor, o que significa esta figura? Como resposta, ele me fez uma outra pergunta: as caravelas que vinham de Portugal para colonizar o Brasil, qual era o símbolo estampado em suas velas? E continuou a interpelar-me com mais uma pergunta: Vasco da Gama, qual é o símbolo? E eu respondi: a cruz de Malta, Senhor. Logo em seguida disse: isto diz respeito a uma mão de duplo sentido, e prosseguiu: no passado, Portugal veio com as suas naus para colonizar o Brasil. Agora vou fortalecer a minha igreja no Brasil, para que através de 12 apóstolos que eu vou treinar, ela chegue às 12 nações mais populosas para libertar as nações da terra. Quando o apóstolo Géser deu oportunidade para que os irmãos compartilhassem alguma experiência com Deus, eu prontamente esperei a minha vez para relatar o que tinha visto em espírito. Assim, expliquei sobre a figura, sobre os 12 apóstolos e sobre as 12 nações mais populosas da terra. Em seguida, falei sobre o que Deus tinha me dito. Voltei a São Paulo com aquelas imagens nítidas dentro de mim. Então pedi a um jovem estudante de arquitetura que fizesse uma figura com aquelas características. Quando ele me trouxe o que tinha feito, havia algo parecido na figura, mas ainda não era a que eu tinha visto no espírito. Pedi a uma outra jovem engenheira que fez um desenho aproximado da figura, mas ainda não era igual a que eu tinha na visão. Certa noite, no meu refúgio de oração, Deus novamente me falou: trace um retângulo. E eu obedeci. Agora cruze com uma linha de uma extremidade à outra, também no meio e entre as linhas traçadas. Quando terminei, percebi que entre as linhas traçadas havia 12 espaços dentro do retângulo. Então ele me disse: faça curvas entre as extremidades e nas pontas. Quando terminei de fazer as curvas, incrivelmente vislumbrei exatamente a figura que tinha visto. Assim vi, no meio da figura, havia 4 espaços maiores, nos quais escrevi: à esquerda, Brasil, abaixo, e Estados Unidos, acima, à direita, China, acima, e Índia, abaixo. Em seguida, preenchi os espaços restantes com os demais países, inserindo em cada espaço a bandeira do Brasil e os dados referentes aos números de habitantes de cada lugar. Após ter concluído meu esboço, coloquei no centro da figura um círculo que define o ministério de oração que estará envolvido com a rede Impacto de Oração. O resultado, as 12 nações mais populosas do mundo, enquadradas na figura, estarão presentes em nossa meta de oração constante, até que a visão se cumpra e o poder de Deus seja conhecido em toda a terra. Os 12 países mais populosos do mundo. Tudo começa com oração. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Rússia, Bangladesh, Nigéria, Japão, México e Filipinas. População por país. China, 1.295.300.000
330 mil habitantes. Índia, 1 bilhão e 27 milhões e 15 mil habitantes. Estados Unidos, 288 milhões 368 mil habitantes. Indonésia, 206 milhões 264 mil habitantes. Brasil, 174 milhões 449 mil habitantes. Paquistão, 150 milhões 694 mil habitantes. Rússia, 143 milhões 954 mil habitantes. Bangladesh, 138 milhões 448 mil habitantes. Nigéria, 133 milhões 881 mil habitantes. Japão, 126 milhões 925 mil habitantes. México, 97 milhões 483 mil habitantes. E Filipinas, 84 milhões 616 mil habitantes. 12 apóstolos. Os 12 países mais populosos do mundo. Pede-me as nações. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, verso 8. Primeiro impacto de oração será no Brasil e depois nas 12 nações. A chave do impacto sobre o Brasil é a oração. Rede Impacto de Oração. 7 pastores que oram em cada bairro das capitais e em cada cidade, todos de cada estado em suas respectivas capitais, reunidos em oração de 3 em 3 meses nas suas capitais e uma vez por ano em Brasília. A mesma visão aplicada nas 12 nações mais populosas da terra vai destronar principados e estabelecer o reino de Deus em nações livres. Se você é uma autoridade constituída por Deus e recebeu esse CD, o seu chamado é para orar pela sua cidade, o bairro da sua capital, pelo seu estado, pelo Brasil e pelas nações da terra. Contatos: Rede Impacto de Oração. Site www.redeimpactodeoração.com.br. E-mail: redeimpactodeoração@uol.com.br. Fones: 0 prestadora 11 92396768 3088 9772.